Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Nosso Senhor estava na barca com os apóstolos, com os seus discípulos, e diz que os apóstolos tinham esquecido de levar pães. E Jesus então, referindo-se a uma outra realidade, disse: cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E os apóstolos não compreenderam que Jesus estava falando de um outro fermento. É interessante, aqui apenas um parênteses, que quando Jesus fala a respeito de uma coisa e os apóstolos entendem outra, ele corrige. Então, porque às vezes quando alguém quer falar, algum protestante quer falar, dizer que quando Jesus falava: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não terá vida em mim. Ou quando Jesus falou: a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. E aí eles dizem: não, Jesus estava falando da palavra, do pão da palavra. E os apóstolos entenderam, não, os apóstolos entenderam que Jesus estava falando do seu corpo e do seu sangue, e Jesus não só não os corrigiu o falso entendimento, como reafirmou, quando depois se voltou para Pedro e disse: você quer ir embora também? E Pedro disse: a quem iremos, Senhor? Quer dizer, Jesus não, se os apóstolos estivessem entendendo de uma maneira errada, Jesus os corrigiria, como corrigiu hoje, no Evangelho de hoje. Jesus falou de um fermento, eles interpretaram a outra coisa, e Jesus disse: vocês têm o coração endurecido, eu falo uma coisa e vocês entendem outra. Vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem. Vocês têm olhos, mas vocês não veem. Por quê? Aí Jesus continua: vocês lembram de quantos pães eu multipliquei? E quantos cestos sobraram? E por que agora vocês estão achando que eu estou falando de pão? Porque vocês trouxeram só um pão. É isto que Jesus está aqui falando. Quer dizer, depois que Jesus Cristo tinha realizado vários milagres e multiplicação dos pães, os apóstolos ainda estão achando que não ter pão seria um problema, de modo que quando Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus, eles pensaram: é porque não temos pão. Enquanto Jesus, na verdade, estava falando o quê? Do fermento dos fariseus e de Herodes, que era o quê? O pecado dos fariseus e o pecado de Herodes, o pecado de compreender o Messias de uma maneira política, o pecado da hipocrisia de ouvir a palavra e não colocá-la em prática, o pecado de querer parecer grande para os homens, tomando os primeiros lugares. Lembra de tudo aquilo que Jesus repreendia nos fariseus e em Herodes. Cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Jesus está falando do pecado e não do pão. E é interessante que tanto a primeira leitura de hoje, retirada da carta de Tiago, como o Evangelho de hoje, retirado de São Marcos, no capítulo 8, falam do pecado. Na primeira leitura, fala do pecado como concupiscência. Diz aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 14: cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A concupiscência é a fome de pecado que existe em todos nós. Meus irmãos, nós somos doentes, todos nós. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós temos uma doença que, enquanto neste mundo estivermos, ela poderá, se a nossa imunidade espiritual baixar, ela toma conta de nós.
Da mesma maneira que quando a nossa imunidade baixa, nós nos tornamos suscetíveis a uma gripe ou a outras doenças, quando a nossa imunidade espiritual baixa, aquela fome de pecado, aquele homem velho que existe em todos nós, ele começa a ter mais acesso à nossa alma e ao nosso coração. Então todos nós somos pecadores, somos doentes. São Paulo, na carta aos Gálatas, ele diz: as obras da carne, isto é, as obras da carne, o fermento, a concupiscência, esta doença que todos temos em nós, ela existe de várias formas. As obras da carne são a fornicação, isto é, todo desregramento sexual, de um modo particular o sexo fora do casamento, que é uma manifestação desse desregramento, de querer viver, de tirar do corpo todo o prazer sexual possível. Então, a fornicação, a impureza, a libertinagem, a idolatria de colocar outras coisas ou pessoas no lugar de Deus. Não entendamos aqui idolatria apenas quando você adora, se você adorar uma imagem. Verdade, isso é idolatria. Mas a idolatria, ela é muito mais ampla. Quando você começa a colocar coisas ou pessoas no lugar de Deus, ou quando coisas ou pessoas se tornam tão importantes que Deus vai ficando em segundo plano na sua vida. Então, a fornicação, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a superstição, as inimizades, as brigas, os ciúmes, o ódio, o ressentimento, a ambição, a discórdia, os partidos, as divisões, a inveja, a bebedeira, as orgias e outras coisas semelhantes. São essas doenças espirituais que carregamos em nós. E quando a nossa imunidade espiritual baixa, tudo isso vem à tona. Em uns, umas, em outros, outras, mas em todos, algumas, se não muitas. Então é exatamente isso o que a primeira leitura de hoje diz aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Cada qual é tentado por sua própria concupiscência. Isto é, as falhas, as brechas, que aqueles fermentos que existem no nosso coração e que quando nós deixamos de vigiar, ele começa a se apossar dos nossos corações. É interessante que nosso Senhor use a expressão fermento. Por quê? Porque fermento é apenas uma pitadinha que a gente coloca na comida. Fermento não é algo com uma grande quantidade. A massa é muita. O fermento é 1% daquela massa. É uma colherinha. Uma pequena coisa. Gostaram aqui da sonoplastia, né? Uma pequena quantidade. Discreta, sutil, quase que imperceptível, mas que começa a fermentar na nossa alma, no nosso coração e nos incha com as suas consequências. Assim é o pecado. Ele vem discretamente. No mais das vezes, ele não vem de uma maneira ostensiva, ele vem de uma maneira discreta. O diabo, com as suas obras, com as suas seduções, com as suas sugestões, ele entra na sua vida de uma maneira, por uma bobeirinha, uma coisinha aparentemente ingênua, um pequeno deslize, uma pequena falha moral, nada muito grave, mas ele vai entrando e contaminando a sua alma,
colocando a sua vida espiritual abaixo, e quando você menos perceber, você já está todo levedado, já está todo fermentado, você é todo uma fome de pecado, você é todo uma concupiscência. Para que uma garrafa d'água fique contaminada, eu não preciso encher de lama. Pense naquela garrafa de 5 litros de água, ou então aquele garrafão que nós compramos. Pois bem, para que esta água se torne impura, eu não preciso enchê-la de lama. Basta que eu ponha uma colherinha, um pouquinho. Aquilo vai apodrecer toda aquela água e torná-la imprópria. E quanto mais tempo passar, aquela colônia de bactérias vai crescendo cada vez mais, infestando aquela alma. Meus santos, nós estamos nos preparando para começar um tempo de combate espiritual contra este fermento, contra esta concupiscência, contra as nossas más tendências, contra as nossas doenças espirituais. Cada um é atraído, é arrastado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio pecado. Quais são as suas doenças? Quais são as más tendências contra as quais você vai lutar, que você vai combater, que você mirou e disse: preciso arrancar essas realidades do meu coração? E quando eu digo isso, eu não estou dizendo, nem sugerindo que você olhe estes pecados e estas más tendências e diga: vou tirar isso durante a quaresma. Não, eu não estou dizendo isso, porque isto não é para ser tirado durante a quaresma, isto é para ser tirado a vida inteira. Você fará outras penitências e outros propósitos para que fortifiquem você na luta contra essas tendências durante toda a vida, e não apenas durante a quaresma. Então é importante que você tenha isso em mente, porque senão você diz assim: pegando aqui São Paulo, eu tenho muitas ambições, eu tenho muita inveja, eu sou beberrão, eu uso drogas, eu brigo muito com as pessoas e falo mal delas. Então durante a quaresma eu não vou brigar com ninguém. Não, durante a quaresma eu não vou me embebedar. Não, não é isso. Isso tem que ser tirado sempre. Você diz o quê? Por exemplo, durante a quaresma eu vou, exemplo aqui, pelo amor de Deus, eu vou dormir no chão e acordar todos os dias para vir à missa, porque eu quero dobrar a vontade da carne, eu quero dobrar aquela vontade que quer ser sempre satisfeita, para que uma vez forte, ela possa combater todos os pecados na minha vida. Entende? Você ofereceu a Deus algo que não era necessário de ser oferecido. Ninguém tem a obrigação de dormir no chão, mas você oferece a Deus como um gesto da sua generosidade, pedindo a Deus que fortifique a sua vontade para que ela possa lutar contra os outros pecados. Entende aqui? Você diz, por exemplo, durante a quaresma, eu terei mais meia hora de oração, de diálogo com Deus, pedindo a Deus que essa maior proximidade com Ele durante a quaresma me ensine a ter um coração mais semelhante ao dele, me ensine a ser guiado não pelas minhas concupiscências, não pelos meus pecados, não pelas obras da carne, mas ser guiado pelas obras do Espírito, como o mesmo São Paulo, na mesma carta aos Gálatas, no mesmo capítulo 5, ele diz: os frutos do Espírito são a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, o perdão, a bondade, a fidelidade, a brandura,
a temperança. Contra estas, não há lei. Contra estas obras, não há lei. Então, a minha vida de oração fará com que eu me aproxime ainda mais de Deus. E quanto mais próximo de Deus, mais semelhante a Ele eu vou me tornando. E aqui, meus santos, podem ser outros propósitos também. Eu apenas citei 2. Mas uma coisa interessante é, não faça muitos propósitos. Porque se você fizer muitos propósitos, você vai acabar se perdendo. Faça um propósito de penitência. Um propósito que contraria a sua vontade da carne. Eu não vou comer açúcar de maneira nenhuma durante a quaresma. Nada, somente a fruta, as verduras, mas não vou açúcar refinado, literalmente, bolo, doces, nada disso. Por exemplo, e você vai contrariando a vontade da carne, o apetite, o paladar que quer ser satisfeito. Você está à mesa, o açúcar está ali e você diz não, porque também o pecado está sempre à minha frente e eu preciso dizer não a ele. Você que não pode vir à missa, ou você é casado e esse propósito de dormir no chão, se casado, tem que ser de comum acordo, mas você faz o propósito de bem devagar para não acordar a sua esposa, ou bem devagar para não acordar o seu marido. Se você consegue se levantar sem acordá-lo, sem acordá-la, eu vou acordar às 3 da manhã, naquele momento que o sono é mais tentador, e vou rezar o Santo Terço, vou rezar o Terço da Misericórdia, eu vou rezar uma dezena do Terço, mas eu vou acordar, levantar, ajoelhar, rezar, e depois eu volto a dormir. Eu vou tomar banho gelado, eu vou, não sei o que, de penitência, mas que contrarie a sua vontade. Eu vou ler um livro da Sagrada Escritura. Já leu o livro dos Salmos? Pois bem, durante a quaresma eu vou rezar os 150 salmos. Durante a quaresma eu vou escolher 3 epístolas, se forem pequenas, de São Paulo, e vou rezar essas 3 epístolas, a dos Gálatas, a dos Efésios e dos Filipenses. Vou rezar essas 3 epístolas, rezá-las com piedade e devoção. São propósitos espirituais em que põem você mais próximo de Deus. Mas reze, peça ao nosso Senhor para que você seja generoso na escolha das suas penitências, para que você tenha forças para, durante todo o tempo da quaresma e toda a vida, lutar com todo afinco contra o fermento do pecado na sua alma e a fome de pecado, a concupiscência no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.